STF deve focar em impedir que Daniel Silveira seja reeleito e na perda de mandato. As contas de luz vão ficar mais caras novamente. O reajuste pode chegar a até 24%. E você vai ver também. Mais confrontos entre palestinos e policiais israelenses foram registrados na esplanada das mesquitas. Justiça francesa emite ordem de prisão internacional contra Carlos Ghosn, ex-chefe da Nissan. E ainda, a chuva que atingiu Salvador, na Bahia, alagou ruas em vários pontos da cidade. E para quem não viajou nesse feriado ou está em São Paulo, tem uma boa opção de passeio no Museu das Ilusões. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo a essa edição de sexta-feira de feriado prolongado. Agora 1h02 pelo horário de Brasília. E vamos juntos dar uma olhada nos destaques desta sexta-feira no Brasil e no mundo. O Supremo Tribunal Federal pretende focar na impossibilidade de se reeleger e na perda de mandato de Daniel Silveira. Eles chamaram de inusitado, mas legal, o perdão concedido pelo presidente Jair Bolsonaro ao deputado federal. Os ministros da Corte Suprema admitiram que, apesar de incomum, a decisão do presidente Jair Bolsonaro de perdoar o deputado federal Daniel Silveira, condenado a 8 anos e 9 meses de prisão em regime fechado, é legal. Na determinação, Bolsonaro usou o artigo 734 do Código de Processo Penal. O trecho diz que a graça pode ser provocada por petição do condenado, de qualquer pessoa do povo, do Conselho Penitenciário ou do Ministério Público, sendo concedida pelo presidente da República espontaneamente. O indulto faz parte de um acordo que envolve ministros do Centrão, lideranças políticas e integrantes da cúpula da Câmara dos Deputados. Mas o benefício não livra o deputado da perda de seus direitos políticos. O Legislativo deve decidir ainda se vai tentar garantir que Silveira dispute as eleições de outubro. Segundo o STF, a principal preocupação institucional é manter a inegibilidade de Silveira, além da perda de mandato. O Judiciário também vai discutir o assunto a partir de segunda-feira. As contas de luz vão ser reajustadas neste ano em até 24%. Segundo a ANEEL, o fim da taxa extra, que a gente anunciou há pouco tempo, deve compensar o reajuste. A Agência Nacional de Energia Elétrica aprovou neste ano os reajustes tarifários que variam de 7% a 24% nas contas de luz de clientes residenciais das distribuidoras de energia. Dados da ANEEL dão conta que grande parte dos reajustes ficaram acima dos registrados no ano passado, quando a conta de luz do consumidor residencial subiu em média 8,25%. A Agência de Energia informou que os reajustes deste ano refletem, entre outros motivos, a alta da inflação. Os contratos de compra e distribuição de energia são reajustados pela inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo e pelo Índice Geral de Preços Mercado. Nos dois casos, os índices acumulados em 12 meses estão acima de 10%. A correção dos encargos setoriais que incidem sobre a conta de luz também contribuiu para a alta. Os aumentos na conta de energia acontecem anualmente e variam conforme cada distribuidora. O objetivo é repassar ao consumidor a alta dos custos das empresas. Os reajustes anuais precisam ser aprovados pela agência reguladora. Segundo a ANEEL, o fim da bandeira escassez hídrica em abril deve reduzir, em alguns casos, até anular o efeito dos reajustes tarifários. As bandeiras representam a taxa extra aplicada à conta de luz quando aumenta o custo de produção de energia. E agora a gente fala sobre a situação na Ucrânia, que sofre com os ataques russos há 58 dias. Nessa sexta-feira, imagens de um hospital em chamas foram divulgadas pela administração militar regional de Donetsk. O vídeo mostra as consequências de um bombardeio russo em um hospital em Liman, no leste da Ucrânia. A veracidade do conteúdo foi confirmada pela Reuters. Vários lançadores de foguetes causaram incêndio e destruição, tanto no hospital quanto em prédios residenciais próximos. Equipes de resgate apagaram o fogo e desarmaram os objetos explosivos. Seguindo nos destaques internacionais, o ex-presidente de Honduras foi extraditado para os Estados Unidos, onde será julgado por tráfico de drogas e poderá ser condenado à prisão perpétua.
O avião da agência antidrogas americana partiu de uma base da Força Aérea de Honduras em Tegucigalpa. Nos Estados Unidos, ele será julgado por tráfico de drogas e poderá ser condenado à prisão perpétua. Em fevereiro, os Estados Unidos pediram a Honduras a extradição de Hernández, acusado de conspiração violenta do narcotráfico, que teria transportado aproximadamente 500 mil quilos de cocaína através de Honduras para os Estados Unidos entre 2014 e 2022. A defesa de Hernández recorreu sem sucesso da decisão do Tribunal de Extradição ao Supremo Tribunal e depois tentou impedi-la com um recurso também rejeitado. E mais confrontos entre palestinos e policiais israelenses foram registrados nesta sexta-feira na esplanada das mesquitas em Jerusalém. É um momento de grande tensão que afeta inclusive a faixa de Gaza. Os distúrbios deixaram pelo menos 27 feridos, 2 deles em estado grave. Durante a última semana, mais de 200 pessoas, grande parte delas palestinas, ficaram feridas dentro e nos arredores da esplanada das mesquitas. Os episódios de violência levaram Hamas a lançar foguetes a partir da faixa de Gaza contra Israel, cujo exército respondeu com ataques aéreos ao território palestino. Um grande número de judeus tem autorização para permanecer no local sob certas condições e em momentos específicos. A justiça francesa emitiu uma ordem de prisão internacional contra Carlos Ghosn, ex-chefe da Nissan, que é investigado por usar indevidamente recursos da empresa e por lavagem de dinheiro. O ex-CEO da Nissan é investigado por abuso de ativos corporativos e lavagem de dinheiro. Ghosn, que também tem nacionalidade libanesa e francesa, vive em Beirute, no Líbano, desde que fugiu do Japão dentro de uma caixa em 2019. Na época, o executivo estava em prisão domiciliar em Tóquio e aguardava um julgamento por peculato financeiro. Se a ordem de prisão for executada, Ghosn será apresentado diretamente a um juiz de instrução em Nanterre, na região de Paris, que vai notificá-lo sobre a investigação. A justiça francesa investiga pagamentos de quase 15 milhões de euros considerados suspeitos entre a aliança Renault-Nissan e a distribuidora da montadora francesa em Oman. O juiz de instrução em Nanterre emitiu 5 ordens de prisão internacionais, que além de Ghosn, afetam os atuais proprietários ou executivos da distribuidora no país árabe. De volta ao Brasil, um prédio de 3 andares desabou em Vila Velha, no Espírito Santo, na manhã de ontem, após a explosão de um botijão de gás. Uma câmera de segurança registrou o momento do incidente. 3 pessoas morreram e uma jovem foi socorrida com vida. De acordo com relatos de vizinhos, 5 pessoas estavam no prédio na hora do desabamento. Os moradores disseram que antes da explosão, logo cedo, sentiram um forte cheiro de gás. Um vídeo de câmeras de segurança dos vizinhos do imóvel que desabou mostrou a explosão pouco antes do desmoronamento do prédio. Um morador contou à imprensa local que o portão da casa dele foi arremessado com a explosão. Imóveis vizinhos do prédio também foram danificados e alguns tiveram as janelas destruídas pelo impacto da explosão. A primeira vítima do desabamento foi retirada dos escombros pela equipe do Corpo de Bombeiros 4 horas após toda a estrutura da residência ir abaixo. Durante o resgate, os bombeiros acionaram um apito e desligaram as máquinas para que as vítimas fossem ouvidas sem fazer muito esforço e também para que eles conseguissem localizar outras pessoas sob os escombros. Uma equipe de engenheiros do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo irão realizar uma vistoria técnica e fiscal no local. O corpo de um idoso de 68 anos foi retirado dos escombros na madrugada desta sexta-feira. As outras 2 vítimas do desabamento são a filha e neta do homem. Após o corpo ser encontrado, as buscas foram encerradas. E na Bahia, a chuva que atingiu Salvador alagou ruas em vários pontos da cidade. Um rio transbordou e a água invadiu casas e destruiu o comércio. A chuva que cai em Salvador já causou grandes alagamentos e deslizamentos de terra. O Parque São Cristóvão foi um dos locais atingidos. Em algumas ruas, o nível da água chegou a quase 1 metro. A população do bairro informou que o local tem problemas de drenagem e toda vez que chove, alaga. Além disso, um pequeno rio corta o bairro e sempre transborda quando há um grande volume de chuva. Várias casas ficaram alagadas e os moradores perderam seus pertences. Muitos também ficaram ilhados
e usaram geladeiras e um caiaque para se locomover pelas ruas inundadas. A Defesa Civil de Salvador informou que nos últimos dias choveu quase 180 milímetros na região. Foram registradas cerca de 300 ocorrências relacionadas às chuvas desde o último sábado. As equipes do órgão foram convocadas para fazer vistorias em mais de 80 imóveis alagados, além de cerca de 50 ameaças de desabamentos e quase 60 deslizamentos de terra. Quanto transtorno, né? E já que estamos falando do tempo, e hoje é sexta-feira de feriado prolongado, vamos ver como está o tempo nesse momento? Juntos, ao vivo, com a câmera 3, até a Praça da República, na região central da capital paulista. Hoje o sol apareceu logo cedo, ainda que entre nuvens. Há previsão de chuva fraca em pontos isolados da capital. E olha só como o dia está lindo. De volta comigo aqui na câmera 2, vamos conferir a previsão do tempo para essa sexta-feira e também para o final de semana em algumas cidades do país. De olho no nosso telão, começando por São Paulo, onde a máxima hoje poderá alcançar os 29 graus. No sábado, a máxima é de 30 e no domingo, de 29 graus. Em Vitória, Espírito Santo, o calor vai predominar durante todo o fim de semana. Hoje, a temperatura prevista é de 33 graus, 35 no sábado e 34 no domingo, um calorão. Para finalizar, em Brasília, o sol vai aparecer entre nuvens durante todo o final de semana. A máxima não vai passar dos 29 graus na sexta, no sábado e também no domingo. E veja a seguir, imagens espetaculares de um eclipse em Marte feitas por uma sonda da NASA. E ainda, quem não viajou nesse feriado e mora em São Paulo tem uma boa opção de passeio no Museu das Ilusões? Em instantes, voltamos já. Já estamos de volta ao vivo, agora são exatamente 1h17 e vamos verificar como está a vacinação contra a Covid aqui no Brasil. O país já aplicou mais de 426.445.000 doses de vacinas contra o coronavírus. De olho no nosso telão, vamos para o nosso vacinômetro. Segundo o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais de saúde, a primeira dose foi aplicada em 83% da população, enquanto 76,52% tomaram a segunda dose. E os que receberam a primeira dose de reforço chega a 40,35% dos brasileiros. Mais da metade das crianças de 5 a 11 anos de idade tomaram a primeira dose da vacina contra a Covid e estão parcialmente imunizadas. E o Rio de Janeiro ampliou a aplicação da segunda dose de reforço para pessoas com mais de 60 anos. Já o idoso, que tem mais de 70 anos, vai poder receber a dose adicional a partir do dia 27. E ainda sobre esse assunto, as médias de mortes e casos de Covid seguem em queda. O Brasil já soma 662.500 vítimas da doença. O país confirmou mais 92 mortes por Covid-19 em 24 horas. O total de óbitos pela doença desde o início da pandemia já chegou a 662.506. Também foram registrados 18.660 novos casos de Covid-19 em um dia. Ao todo, já são 30.330.000 diagnósticos confirmados. A média móvel de mortes chegou a 101 vítimas diárias. A curva apresenta tendência de queda, com uma variação de menos 42% em relação a 2 semanas. A média de casos na última semana foi de 13.801 registros por dia. Os dados mostraram uma tendência de queda, com uma redução de 33% em relação a 2 semanas. Pesquisadores da Universidade de Campinas, em São Paulo, criaram um gel de óleo vegetal capaz de substituir a gordura saturada dos alimentos. O óleo gel promete diminuir chances de infarto e AVC a partir da diminuição do consumo da gordura animal.
É feito a partir de óleos de soja, linhaça ou girassol e pode ser usado na alimentação como substituto da gordura saturada. O novo produto promete ser menos prejudicial ao coração e ao cérebro, já que reduz as chances de infarto e acidente vascular cerebral. Segundo os pesquisadores do Departamento de Engenharia de Alimentos, o gel pode ser usado em sorvetes, embutidos, margarinas, biscoitos e também nos chocolates. Criado a partir dos óleos tradicionais de gordura insaturada, o óleo gel aumenta os níveis do colesterol bom, o HDL. Para dar mais consistência ao produto, os pesquisadores da Universidade Estadual de Campinas usaram uma cera natural extraída das frutas vermelhas, além de um emulsificante. O estudo já foi publicado em 2 revistas científicas. Os pesquisadores indicam que o gel pode ser usado na indústria alimentícia para compor a textura dos alimentos, papel que atualmente é das gorduras saturadas. Agora vamos lá para o espaço, onde imagens espetaculares de um eclipse em Marte foram feitas por uma sonda da NASA. Vamos conferir. Estas imagens foram feitas pelo Perseverance em Marte e mostram um eclipse solar. O rover, que explora o planeta vermelho, usou seu sistema de câmeras para filmar Phobos, uma das 2 luas de Marte. Phobos, a maior lua marciana, bloqueia parcialmente o astro. O registro tem uma qualidade nunca antes vista. O rover Perseverance, veículo de exploração mais complexo enviado a Marte, completou com sucesso em fevereiro o primeiro ano de sua longa missão de buscar vestígios de vida passada no planeta vermelho. Quem não viajou nesse feriado e mora em São Paulo ou que simplesmente está por aqui, tem uma boa opção de passeio no Museu das Ilusões. Momentos de muita surpresa e descontração estão garantidos. Vamos conferir. Dinossauros saindo das paredes. E quem não gostaria de um sorvete gigante igual a esse? Será que eu estou igual o João, daquela história do João e o pé de feijão? Que acordou numa casa de gigante com móveis enormes, igual essa cadeira aqui? Pois é, acho que não. Essa cadeira, que está totalmente desmontada, faz parte das atrações do Museu das Ilusões. E esse nome não foi escolhido por acaso. O objetivo aqui é estimular a imaginação, confundir o cérebro usando a ilusão de ótica. Ficou com medo de cair nesse buraco aí? Fiquei. Parece que vai cair lá no térreo do shopping. Na foto fica bem nítido, ó, o efeito. São 12 ambientes separados que abrigam 80 peças de artistas brasileiros. O maior acervo de ilusão de ótica do mundo, que além de divertir, também é um programa educativo. Mas a ilusão que nós vemos nas artes, sons, música ou sensação, são normais para todos nós e são estímulos totalmente benignos. Existem alguns exemplos que talvez estejam na ilusão ou não, é o que nós chamamos a sinestesia. O que é sinestesia? Imagina uma pessoa que vai tocar piano. Cada nota, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, representa uma cor. Ela vê aquela cor. Isso aí é doença? Não. É um dom que ela tem. É normal. É uma ilusão, ela vê a cor de acordo com aquela nota musical que foi tocada. O Daniel trouxe a família inteira para participar dessa viagem no mundo das ilusões. E todos entraram na brincadeira. Muito legal, viu? Assim, os efeitos realmente são bem interessantes, né? E é bom vir com tempo. Bastante tempo que aproveita mais, 1 hora, 2 horas aí para se divertir bastante. Dá para se divertir bastante com a família. E toda essa sensação de grandeza tem uma explicação. Essa sensação é de profundidade. Quando você está de longe, dá essa sensação de que você está maior. Quando você está de perto, dá essa sensação de que você está menor. As pessoas fazem diversas brincadeiras, com a mão na cabeça, ou até mesmo segurando, dá uma sensação de que você está pequenininho, o outro está grandão. É uma das mais procuradas aqui do museu. Alguém já ficou com medo de cair dessa cadeira achando que estava numa cadeira grande? Sim, sempre acontece. A exposição acontece de terça a sábado no Shopping Eldorado, na Zona Sul de São Paulo, das 10 da manhã às 10 da noite. Os ingressos custam a partir de R$ 25,00. É bom lembrar que é itinerante, ou seja, estará em outros estados brasileiros em breve. E muita gente vai poder ver de perto ou ter a ilusão de que viu.
Muito bacana, de ilusão também se vive, não é mesmo? Com certeza. E essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Um ótimo dia para você e até mais. Hoje quem traz mais notícias daqui a pouquinho é o Kleber Werneck. Não perca. Uma boa tarde para você e até mais.